vamos voltar a falar sobre a crise institucional sem precedentes no Peru. Carolina Belim, mais uma vez ao vivo aqui com a gente no Jornal Jovem Pan. Conta pra gente, Carol, toda a repercussão em torno dessa situação delicada no Peru, hein? Situação bastante delicada, né? Em que tivemos, num único dia, uma mulher assumindo a presidência pela primeira vez, uma tentativa de golpe e a detenção do presidente Pedro Castillo. O Congresso que já iria votar hoje uma terceira tentativa de impeachment, mas antes de que fizesse isso, Castillo foi em rede nacional anunciar que estava fechando o Congresso, que iria governar por decreto num estado de exceção. Isso foi imediatamente interpretado como golpe. O Congresso então votou o impeachment, foi aprovado. Castillo tentou deixar o palácio do governo com a família cheio de malas, foi detido, interceptado no caminho e neste momento está sob custódia, foi interceptado pela Polícia Nacional, está sob custódia da Polícia Nacional. Até então, sua vice-presidente, Dina Boluarte, assumiu então o país com a promessa de uma trégua política e uma união, pacificação nacional. Repercussões, olha só, aqui no Brasil, em nota, o Itamaraty disse que o governo brasileiro acompanhou a situação no Peru, disse que a medida proposta por Castillo era incompatível com a Constituição do país e que representaria uma violação à vigência da democracia e do Estado de Direito. Por isso, considera que a decisão do Congresso representou a garantia do pleno funcionamento do Estado democrático do Peru e que o governo brasileiro manifesta sua disposição de seguir mantendo sólidas relações de amizade e cooperação que unem os dois países, desejando êxito à presidente Dina Boluarte. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, também se manifestou por meio de uma carta, disse que é de se lamentar que um presidente eleito democraticamente tenha esse destino, mas que ele entende, né, Lula dizendo que entende que tudo foi encaminhado no marco constitucional. Disse que espera que Dina Boluarte tenha êxito em sua tarefa de reconciliar o país e conduzi-lo no caminho do desenvolvimento e da paz social. Só que, em coletiva hoje, a Luizinho Mercadante, que faz parte, né, do grupo de transição, teve uma opinião diferente. Vamos ouvir. Inaceitável, mais uma vez, quebrar a institucionalidade, a democracia, o Estado Democrático de Direito. Nós temos que ter isso como um valor fundamental. E fica também aqui para o Brasil, né? Pelos episódios em tempos não muito longevos que nós vivemos, do afastamento de uma presidenta, de um golpe de Estado, de outra natureza, mas de uma presidenta que foi legitimamente eleita, sem crime de responsabilidade, e o que nós vivemos, as várias tentativas que nós estamos vivendo hoje no Brasil, de tentativa de não reconhecer o resultado das eleições, de tentativas sucessivas de questionar as urnas eletrônicas. Mais repercussões pelo mundo, logo que o Congresso aprovou o impeachment, mesmo antes de Dina Boluarte assumir, os Estados Unidos disse que já não reconheciam Castillo como presidente do Peru, anúncio que foi feito pelo porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, e o México anunciou a suspensão da cúpula da Aliança do Pacífico devido à crise no país. Também pediu respeito à democracia e aos direitos humanos no Peru. Volto com vocês do estúdio. Tá certo. Carolina Belim trazendo as últimas informações dessa crise institucional e também as repercussões aqui no Brasil e também no exterior. Ela que está na região central de São Paulo, atrás está justamente o consulado do Peru na região da Consolação. Muito obrigado pelas informações, Carolina Belim. Seguimos com análise, com opinião. Constantino, queria trazer essas repercussões internacionais. Os Estados Unidos prontamente reconheceram esse novo governo peruano. Agora, muito provavelmente, os partidos que são governados por esquerda, eles acabam adotando um discurso diferente, né? Queria a sua análise em relação a isso. Eles se protegem? Seria mais ou menos por aí? São todos eles sócios do Foro de São Paulo, que o Lula fundou junto com o Fidel Castro, o maior tirano que o continente já teve. E é curioso, né, porque são esses que vão salvar a democracia brasileira, sei lá de qual ameaça.
o que nós estamos vendo é a essência da esquerda radical latino-americana. Eu repito, nós temos 3 ditaduras em curso na América Latina hoje, Nicarágua, Venezuela, todas de governos socialistas apoiados pelo PT e por Lula e Gleisi Hoffmann. O Peru quase foi a 4ª agora. Veja que o Aloysio Mercadante, que é o todo-poderoso nessa equipe de transição, lamentou o que ele chama de golpe, é a interrupção do golpe em curso do Castillo. E, enquanto isso, a turma da imprensa militante tentando agora chamá-lo de alguém com perfil conservador. Para lá, o sujeito é um comunista, sindicalista, foi apoiado pelo Lula, apoia Lula. Para com isso, é a esquerda do começo ao fim. Então é uma coisa impressionante. Agora, o problema é quando esgotam os recursos institucionais. Né? De novo, quando a gente reconhece que há abuso de poder evidente, que atropela a Constituição o tempo todo um ministro ou o plenário, e que até destituir prefeitos estão fazendo, ou banindo o parlamentar de parlar, não dá para acreditar, pelo menos soa muito ingênuo, que o instrumento que resta é recorrer ao próprio Supremo, se é o Supremo que está fazendo isso e bancando o Castillo brasileiro. Scaff, agora o Mercadante comparou a queda de Castillo com um golpe, né? Comparou com o impeachment de Dilma. Por sua vez, Lula, apesar de lamentar que um presidente eleito democraticamente tenha tido este destino, ele entende que o processo foi constitucional, ou seja, uma incoerência entre a fala dos dois. Veja, essa atitude, essa tentativa de tirania e de tomar o poder como um ditador não tem nada a ver com o impeachment da ex-presidente Dilma. Absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Isso até dispensa qualquer comentário, vamos dizer assim. O que a gente precisava ver eram críticas à atitude do presidente deposto e não ao que foi feito pelo parlamento, que foi correto. O que a gente não está assistindo é uma crítica àquele que não respeitou a democracia. O presidente do Peru tentou dar um golpe para ser um ditador, para governar por decreto-lei, e é esse o ponto que precisava ser, obviamente, criticado. É isso que um democrata faz, criticar uma pessoa que não respeita o próprio processo democrático do Brasil, e não simplesmente dizer que isso foi interrompido, ou que aconteceu acolá ou aqui. Não, isso são coisas paralelas e completamente fora de contexto. O que é o contexto? Criticar a atitude tirânica e ditatorial de um sujeito mal preparado, intelectualmente péssimo, né? Um populista barato que simplesmente achou que poderia, obviamente, zombar do Congresso. E o Congresso foi extremamente rápido, extremamente lúcido e não deixou isso acontecer. Então nós temos que parabenizar o poder do parlamento no Peru e, obviamente, escrachar esse sujeito que não tem as mínimas condições de ser absolutamente nada, muito menos presidente de um país.